paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu estava meditando na palavra do Senhor e o Espírito Santo colocou algo no meu coração e eu gostaria de compartilhar com quem quiser ouvir. Amém? A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Muitas das vezes nós não entendemos o porquê. Nós não entendemos porquê tanto sofrimento, porque existem diferenças entre as pessoas. Existem atrocidades que acontecem todos os dias. E quando nós olhamos para a situação, nós achamos que algumas pessoas têm privilégio em relação às outras. Mas, se nós entendermos, se nós compreendermos o que de fato a palavra do Senhor diz, nós vamos entender o porquê. A Bíblia, ela tem resposta para tudo. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para convencer, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Escritura do Senhor, ela foi criada, ela foi destinada pelo Espírito Santo para poder nos ensinar, para poder nos direcionar, para poder nos exortar no dia a dia. É a palavra viva. Quando nós decorremos, quando nós entendemos, nós vamos compreender que através dela o Senhor fala com a nossa vida. Amém? No livro de Isaías, capítulo 43, vai falar a respeito de Deus, que ainda que houvesse dia, eu sou. Que Ele sempre existiu. No livro de Hebreus, capítulo 13, vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. O Senhor não mudou, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo o mesmo, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. E quando nós olhamos para as histórias bíblicas, os tempos mudaram, mas Ele continua sendo o mesmo. Deus criou o homem e a mulher no início. E era tudo perfeito. Ele colocou no jardim do Éden. E Ele pediu para que eles não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Eles poderiam usufruir de tudo o que tinha no jardim. Mas eles decidiram desobedecer a Deus. E aí tudo iniciou. Começaram todos os sofrimentos, começaram as dores. O pecado, ele entrou na terra. E a consequência do pecado é o sofrimento e a dor. E muitas das vezes nós até questionamos e falamos: nossa, mas eu não pequei, eu não fiz. Por que é que eu sofro? Por que é que eu passo certas situações na minha vida? No livro de Êxodo, capítulo 20, vai dizer que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Mas no livro de Deuteronômio, capítulo 7, vai dizer que a misericórdia de Deus alcança 1000 gerações. Quão tremendo é esse nosso Deus! Ainda que nós passamos por consequência do próprio homem lá no passado, das gerações passadas, mas quando nós buscamos a Ele, Ele nos visita e
visita até 1000 gerações. E no livro de João, capítulo 3, vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas de tudo isso, nós continuamos a ter lutas e provações. Quando nós olhamos para a história de Jó, um homem íntegro e reto, que passou por uma grande provação na vida dele e foi aprovado, mas muita luta, muita dor, e nós entendemos como uma batalha espiritual na vida daquele homem. Mesmo sendo íntegro, mesmo sendo reto, ele teve que passar. No livro de Efésios, capítulo 6, vai dizer que nós devemos nos revestir com as armaduras de proteção para não sermos atingidos contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades, os príncipes, os principados, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. A nossa batalha, ela é espiritual. Nós temos que entender que nós não lutamos contra o homem. A nossa batalha não é contra a carne, ela é espiritual. É isso que diz lá no livro de Efésios. E ainda, continuando no livro de Efésios, capítulo 6, lá no versículo 18 vai dizer que através da oração, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. É através da oração que nós vencemos. Nós colocamos todas as armaduras de proteção, mas nós devemos nos perseverar em oração. No livro de João, capítulo 16, vai dizer, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ainda quando Jesus estava com seus discípulos e eles estavam entristecidos com a partida dele, lá em João capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá, eu vou procurar morada. Eu vou procurar morada, vou preparar um lugar e eu venho para buscar vocês. Ele foi para preparar a morada e ele vai voltar para nos buscar. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, vai dizer que as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que perseverarem nessa vida, algo surpreendente que nós nem imaginamos, assim diz a palavra. E aí, Jesus, ele veio ao mundo, ele se fez carne e ele habitou entre nós. E a palavra do Senhor vai dizer nos livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, que ele foi tentado, provado, humilhado, traído, que ele chorou. Ele sentiu toda a dor que um homem pode sentir. Só que ele não merecia. Ele fez isso por amor a mim
por amor a você, por amor a esse mundo que hoje está corrompido. Ele amou o mundo de tal maneira, de uma maneira surpreendente. Mas ele não precisava disso. Só que ele submeteu para a nossa salvação. Eu acredito, eu creio. Eu creio que ele submeteu por amor a nós. Isso é fato. Para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Para que nós tivéssemos o perdão de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele intercede por nós. E assim, o mais lindo é que ele intercede com propriedade. Porque ele sabe o que é uma dor. Ele sabe o que é uma humilhação. Ele sabe o que é uma tentação, uma provação. Ele sabe o que é uma traição. Então ele intercede com propriedade, porque ele sabe o que nós passamos aqui na terra. E ele foi preparar a morada, e um dia ele vai voltar para nos buscar. E há um tempo determinado para que essas coisas aconteçam. Lá no livro de Mateus, capítulo 24, vai dizer, versículo 6: E ouvires rumores de guerras, quando se levantar nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes e terremotos em vários lugares, será o princípio das dores, o tempo que antecede a vinda de Jesus. Ele está à porta, ele está para chegar, ele está para voltar, para buscar a igreja. E o Espírito Santo, nesta tarde, ele fala ao meu coração, para nós não olharmos para este mundo, porque o que ele prepara para a nossa vida é muito maior do que o aqui está. Aqui nós temos que fazer uma manutenção, que é uma passagem. Nós vamos viver aqui. Nós vamos morar, trabalhar, criar nossos filhos, estudarmos. Mas aqui é uma passagem para o céu, para aquilo que ele prepara. A nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada é no céu. É assim que diz a palavra do Senhor. E é isso que a Bíblia diz. E é por isso que eu digo que a Bíblia tem todas as respostas que nós precisamos. E é isso. Eu desejo que você tenha compreendido, e se quiser meditar nessas palavras, meditem aí. Eu sei que ele vai continuar falando com a vida de cada um de vocês e vai trazer um refrigério para sua alma. Que você tenha uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, uma boa semana. E eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa mensagem com quem quiser ouvir e aceitar. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.